Bom dia, a paz. Resolvi gravar esse áudio para estar compartilhando com você que está recebendo, né? Uma experiência muito interessante que eu tive na semana passada. Eu fui até um restaurante, lá estava tendo música ao vivo, e num determinado momento começou a tocar uma música e a minha atenção se voltou para ela. O nome da música é Procuramos Independência. E o grupo que a canta, eu sei porque eu fui pesquisar, é Capital Inicial. E eu comecei a prestar atenção por causa exatamente dessa frase, Procuramos Independência. Eu quero assim deixar claro que eu não curto nenhum tipo de música que não glorifique a Deus. Eu decidi, desde que eu entreguei minha vida a Jesus, a só deixar entrar aquilo que traz glória para Deus, né? Então eu fiz essa escolha. E não é porque eu só ouço música gospel, até porque existe muita música gospel que não dá glória nenhuma a Deus. Não edifica a nossa vida em nada, pelo contrário, destrói. E quando eu digo que eu curto, não é porque eu não ponho, é porque eu não ponho para ouvir. Não ponho. Mas se eu estiver num lugar e estiver tocando, eu algumas vezes gosto de ficar prestando atenção, porque eu gosto de avaliar a letra e fico tentando assim adivinhar na poesia da música, né, qual foi o sentimento ou até mesmo a inspiração que levou o autor a compô-la. Porque essa coisa da inspiração é uma coisa muito séria. Essa música, assim, em especial, ela me chamou a atenção porque, assim, algumas horas antes eu estava conversando com uma amiga exatamente sobre distanciamento entre as pessoas. E aí foi inevitável minha orelhinha não antenar quando eu ouvi aquela frase, acreditamos na distância entre nós. E eu havia conversado com essa minha amiga e ela estava, assim, muito convencida de que a distância entre as pessoas é algo muito tranquilo e até necessário. Então foi por isso que essa música me chamou a atenção. Às vezes, com certeza, né, distanciar é a melhor maneira que a gente encontra para deixar os aborrecimentos que os relacionamentos nos trazem. O que é totalmente verdadeiro, porque de longe é muito mais confortável. Viver próximo a alguém custa a nossa independência. Por exemplo, quando nós escolhemos fazer parte de uma família, nos casar, né, nós estamos trocando a nossa independência, né, pela família. Porque fazer parte de uma família exige prestação de conta, abrir mão do nosso direito de ir e vir. Quando a gente é solteiro, a gente não dá muita satisfação, né? Não estou falando de um solteiro adulto. Então, essa canção, ela retrata muito bem a natureza caída do homem, a nossa natureza caída, né? Mas não só do homem, também de Lúcifer. Porque Lúcifer, ele perdeu o céu e tudo que Deus planejou para ele quando ele quis ser independente de Deus. Ele se rebelou contra a autoridade, contra o governo de Deus. Criou seu próprio reino caído e ainda levou consigo 1/3 dos anjos. Não sei se você que está me ouvindo conhece essa história, mas é uma história registrada nas Escrituras. Eis um dos motivos, né, de eu também não curtir nada que tenha inspiração humanista, porque já basta a minha própria carne ser corrupta, eu não vou ficar alimentando ela, né? Eu prefiro alimentar ela com aquilo que me edifica. Mas voltando para a música, né, embora ela seja bastante simples e repetitiva, vale a pena fazer uma reflexão quanto à sua filosofia. Eu não me lembro exatamente a melodia, mas eu vou cantar aqui um trechinho para você. Toda essa curiosidade você tem pelo que eu faço? Eu não gosto de me explicar. Eu não gosto de me explicar. Toda essa intensidade, buscamos identidade, mas não sabemos explicar, mas não sabemos explicar. Nesse parágrafo, o autor demonstra um pouco da confusão e ele chama o interesse de alguém naquilo que ele faz como uma mera curiosidade e que com isso ele não vê necessidade de se explicar nem de se justificar. Isso se faz desnecessário. Além disso, a intensidade que o envolvimento e a participação na vida de uma pessoa
que busca ter afinidade com a outra, porque relacionamento é isso, pode parecer amedrontador, né? E pode aparecer também um invasivo. E se a gente não sabe explicar, é porque também nem nós entendemos os motivos que nos levam a agir assim, concordam? Outro trecho da música diz assim: se paro e me pergunto, será que existe alguma razão para viver assim, se não estamos de verdade juntos? Então, nesse trechinho fica claro que o relacionamento que ele está citando, não sei que tipo de relacionamento é, se é um relacionamento de namoro, amizade, ou até mesmo um casamento, mas é um relacionamento, só para ficar claro. Então, nesse trecho, fica claro que esse tipo de relacionamento que ele está se referindo, eles nem estavam de verdade juntos. Então, de qualquer forma, né, a pergunta principal, no caso do autor, né, do compositor, do eu lírico, seria: a razão ou o motivo de tanta curiosidade sobre a vida alheia? E no refrão da música se aponta uma saída para esta situação. Ou seja, a inspiração, a música, o homem que está vivendo, ou a mulher que está cantando isso, vivendo esse dilema, a solução para isso é: procuramos independência, acreditamos na distância. Esse trechinho eu sei cantar a melodia, né? Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Acho que é isso aí. Então, tá, e ele continua. Logo após esse refrão, ele fala: toda essa meia-verdade a qual temos nos conformado, só conseguimos nos afastar. Nós aprendemos a aceitar tantas coisas pela metade, como essa imensa vontade que não sabemos explicar, que não sabemos saciar. É nesse ponto aqui que ele reconhece o risco da independência. Por quê? Porque buscar essa independência faz com que ele viva uma meia-verdade a respeito do outro. Faz ele se conformar com essa meia-verdade. Porque quando nós expomos pouco e temos uma falta de comunicação, que é a comunicação, é uma das coisas mais importantes num relacionamento, isso causa um afastamento e uma aceitação das coisas pela metade. Então você não consegue ser profundo, íntimo e ter uma verdade plena, porque meia-verdade não é uma verdade plena a respeito da outra pessoa. E isso traz, de alguma forma, uma insatisfação. No outro trecho da música diz assim: se paro e me pergunto, será que existe alguma razão para viver assim, se não estamos de verdade juntos? Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós, acreditamos na distância entre... Procuramos independência. Canto mal pra caraca. Mas tô tentando reproduzir a música. Por fim, eu fiz um resumo aqui daquilo que eu gostaria de levar os irmãos, né? Ou qualquer pessoa que esteja me ouvindo, mesmo que ainda não seja irmão. A mensagem que ela passa é de que evitar uma aproximação e optar entre viver independente pode até parecer uma sensação de liberdade, uma falsa liberdade. Mas existe um sofrimento por se isolar e também um lamento pela carência afetiva que ela produz. O que fica nas entrelinhas quando diz que ele vive uma meia-verdade? E para nós que conhecemos a verdade, né, nós sabemos que a verdade liberta. E uma meia-verdade não há liberdade plena. Consequentemente, não há liberdade. E qual é a verdade de Deus? Porque para mim, essa música, ela não é uma verdade, ela é um pensamento de um ser humano. E se bobear, tem por trás dela até uma inspiração maligna, por tudo que eu falei acima. Qual é a verdade de Deus? A verdade de Deus é unidade. Jesus, antes de partir e ir para o Pai, ele orou e ele disse: Senhor, Pai, que eles sejam um, assim como eu e você somos um. Se a vontade de Jesus é que eu e você sejamos um, como o Pai e ele é um, ele mesmo disse
que Deus fez ele conhecer todas as coisas e que e ele e o Pai falavam a mesma língua. E tudo quanto ele fazia, o Pai sabia, e tudo quanto o Pai sabia, que ele fazia, ele sabia. Então, essa é a forma de unidade que Jesus orou para que nós tivéssemos. A unidade não é eu concordar com você em tudo. Não é eu pensar igual ao outro. A unidade, ela deve ser mantida mesmo quando está sendo difícil. Mesmo quando eu não concordo com o ponto de vista daquela pessoa com qual eu me relaciono. É difícil? Nem sempre é fácil. Mas como? Como conseguimos? Com a graça de Deus. A graça de Deus, ela nos capacita a fazer toda a vontade de Deus. Então, ao contrário de dizer acreditamos na distância entre nós, digamos, acreditamos na unidade entre nós. Amém? Que Deus abençoe seu dia.